Oi, gente, meu nome é Pet e hoje eu tô aqui com a Bia, com a Lara, com a Mirella e com a Vivian para falar um pouco com vocês sobre cálculo numérico. Nós somos estudantes da Engenharia da Unicamp de Limeira e a gente vai tratar sobre o módulo 2 dessa disciplina. Falando um pouco sobre o tema do nosso projeto, né, e sobre o que a gente vai tratar no vídeo de hoje, vai ser a comparação do desempenho de métodos numéricos para encontrar raízes de uma função. Explicando melhor o que eu acabei de falar, né? O objetivo desse projeto 2 vai ser desenvolver dois dos quatro métodos para calcular raízes de funções do módulo 2. E depois de desenvolver esses métodos, a gente vai comparar o desempenho deles, analisando algumas coisas que são pertinentes. Antes de fazer isso, tem algumas considerações. Então, a precisão já é fixada como 0,01, a gente tem um número máximo de iterações igual a 20 e algumas condições têm que ser atendidas. Então, eu vou explicar um pouco melhor no próximo slide, mas vai ser criada uma função f de x, baseada no RA das alunas, e também um ponto inicial e um intervalo ou um intervalo inicial. Explicando melhor o que eu acabei de falar, o começo do código em Python foi fornecido pelo próprio professor Aníbal, né? E com esse código, a gente vai conseguir escolher os métodos que vão ser utilizados para a determinação dessa raiz, e também esse começo do código também vai determinar o ponto inicial e a função que vai ser estudada. Tudo isso com base no RA das alunas, e a gente vai escolher dois RAs de duas integrantes desse grupo para poder colocar. Quando a gente coloca os RAs lá, vão ser escolhidos dois dos quatro métodos, como eu falei antes. Então, os quatro métodos são o método da bissecção, método da falsa posição, método de Newton e método da secante. Então, tá aqui o código, né, que vai fazer essa parte de escolher aleatoriamente os dados de acordo com a RA das alunas. E a gente escolheu os RAs 24, 21 e 62, 19, 54 e 77. Vocês podem ver que colocando o número da matrícula, ele vai fornecer a função a ser estudada, os métodos para achar as raízes e os pontos iniciais. Então, analisando as figuras que estão aí no slide para vocês, os métodos que a gente vai analisar são os de falsa posição e o da secante. E aí, agora, a Bia vai falar um pouquinho melhor com vocês sobre o método da falsa posição. Então, vamos ver um pouco da teoria sobre o método da falsa posição. Nesse método, a gente vai ter uma função f de x que vai ser contínua no intervalo AB. E também a gente vai ter que f de A vezes f de B é menor do que zero. Isso porque vai significar, né, que nossa função vai estar passando pela origem nesse intervalo e vai ser no ponto xi que isso vai acontecer. Então, a gente vai supor também que nesse intervalo vai ter uma única raiz, que vai ser esse xi de f de x. Isso é, o f de xi vai ser igual a zero. Então, para encontrar o ponto que é a raiz desse sistema, a gente vai precisar fazer uma estimativa através da média aritmética ponderada. Então, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, e assim a gente vai encontrar o x de k, que é uma aproximação da raiz, e assim também a gente vai encontrar o f de xk, que vai ser igual ao nosso f de xi, que é zero. E vai ser essa a estimativa linear que a gente vai encontrar. Aqui também a gente vai ter outro exemplo, no qual a raiz vai estar se afastando mais do ponto médio, que seria mais ou menos aqui, entre A e B. Isso porque f de A ele é muito menor e o f de B é muito maior. Então, desse modo, o método da bissecção ele não funcionaria tão rápido para encontrar a raiz dessa função. E esse método da falsa posição, ele encontraria um valor muito mais próximo da raiz por meio da média ponderada, pelo valor que a função assume nos extremos A e B. Bom, galera, agora que a gente já entendeu um pouquinho do método da falsa posição pela explicação algébrica, bora colocar isso em prática e bora fazer isso em Python. Antes de explicar o código para vocês, eu queria ressaltar que há poucas diferenças entre os códigos tanto do primeiro quanto do segundo RA. Então, as diferenças estão relacionadas às funções a serem estudadas, aos pontos iniciais e também à variação no gráfico do eixo X. Mas de resto, os códigos são muito semelhantes e eu mostrarei isso para vocês ao longo da explicação do código. Então, bora lá, bora ver. Primeiramente, a gente importou a biblioteca matplotlib, que vai estar relacionada à plotagem do gráfico. E além disso, a gente importou a biblioteca NumPy, que possui funções algébricas muito interessantes que serão utilizadas ao longo do código. Daí a gente definiu a função f de x, que é aquela função a ser estudada que a gente definiu anteriormente. Então a função é x ao cubo menos 100x mais 3.
E além disso, a gente definiu um range de x que está relacionado à variação do gráfico no eixo x. Então, ele vai estar variando de menos 5 a 5, e essa variação será dada de 0,01. A gente também definiu uma variável b igual a 5, que está relacionada ao limitante superior. Então, um y do ponto inicial. E a gente também definiu uma variável a igual a 0, que está relacionada ao limitante inferior, o x do ponto inicial. Vocês devem se recordar daquele ponto inicial que a gente citou anteriormente, que ele era dado por 0 e 5. Além disso, a gente definiu a variável EPS, que está relacionada à precisão da máquina. Então, aquela precisão dada pelo enunciado, dada por 0,01. E também definimos a variável iter igual a 0. E essa variável indica quantas interações já foram realizadas. A gente não quer que a nossa máquina fique rodando para sempre. Então, a gente quer que, se ela não chegou em um determinado resultado, ela pare. E para isso, a gente está definindo essa variável iter que realizará essa contagem de interações. E além disso, a gente definiu uma lista xk, que será responsável por armazenar a sequência de valores gerados durante o código. Então, agora bora para a parte do while. Então, a gente definiu um laço de repetição while. Então, enquanto o b menos a for maior que o EPS, então quer dizer que enquanto o limitante superior menos o limitante inferior for maior que a precisão, e além disso, e, então a gente usou esse laço e, enquanto o número de interações for menor ou igual a 20, o que eu quero que o nosso código faça? Então, enquanto o código atender essas duas condições, o que vai estar acontecendo? Ele vai printar na tela os valores de A e B, então esse print aqui ele vai estar printando, e ele vai atualizar o valor de x0. Então, o x0 vai ser dado pela média ponderada, que é dada por essa expressão aqui, como foi citada anteriormente pela explicação algébrica. E quando ele gerar esse valor, ele vai estar armazenando esse valor gerado ao final da lista xk por meio da função append, beleza? Então, a gente para aqui e continuando. Depois que ele fizer isso, ele vai estar realizando um if. Então, se o f de x0 vezes o f de b for maior que o zero, então se esse produto for maior que o zero, o novo intervalo, como a gente citou na explicação algébrica, será dado por ax0. Então, ele define que o b é igual a x0. Caso ao contrário, então, caso o produto não seja maior que zero, o nosso novo intervalo vai ser x0b. Então, ele define que o a é igual ao x0. Além disso, como eu citei anteriormente para vocês, eu quero que o número de iterações seja atualizado. Então, para isso, eu crio esse iter igual mais 1, para ele sempre estar atualizando sempre que for realizada uma nova interação. E, além disso, ele faz o cálculo da precisão. Então, a precisão é sempre dada por b menos a. E aqui eu defini essa variável pré para estar realizando esse cálculo da precisão. E, além disso, quando eu saio desse laço while, então, vocês podem ver que a indentação aqui está diferente desses outros, eu atualizo corretamente o contador, porque aqui eu adiciono mais 1, e depois que ele sai do laço eu tenho que tirar 1, porque ele adiciona ali dentro. Então, ele atualiza corretamente o contador. E passando, aqui a gente já passa para a parte da plotagem do gráfico. Então, aqui a gente chama aquela biblioteca que eu citei anteriormente para vocês, a Matplot, e aqui ele inicia a plotagem do gráfico. Aqui ele adiciona uma grade ao gráfico, e aqui ele plota em si o gráfico. Então, ele plota o gráfico de x por f de x na cor azul e linha contínua, que é basicamente essa parte aqui. Mas uma coisa legal que a gente gosta de fazer também é estar adicionando os pontos no gráfico. Então, o ponto 1, o ponto 2, que ele sempre vai estar atualizando. E para isso a gente tem essa parte do código. Então, o count0 é o contador utilizado para adicionar os pontos ao gráfico. E a gente faz um laço for. Então, para todo x dentro da lista xk, ele vai plotar esse ponto. Ele plota esse ponto na cor vermelha e com um pontinho. Então, esse O serve para estar relacionando a um pontinho. E, além disso, ele cria o nome do ponto. Então, essa parte do código serve basicamente para estar criando o nome do ponto. E aqui para estar adicionando esse nome, esse ponto ao gráfico. E, por fim, ele atualiza essa variável count, que vai estar atualizando o contador. Então, sempre que ele realizar um ponto, ele vai adicionar 1 e depois vai estar adicionando sempre. E aqui, por fim, eu faço um print. Então, um print num espaço em branco, o print do A e o B ao final, o print do número de interações e o print da precisão. Então, a precisão prec. E o PTL show é basicamente para estar plotando o gráfico, então mostrando o gráfico na tela.
E aqui, se a gente observa o resultado, então ele vai estar fazendo essas iterações. E aí, ele chega nesse resultado final aqui, o número de iterações igual a 4, e a precisão é na base de 10 elevado a menos 17, então é uma precisão muito boa, o que significa que a gente conseguiu converger para uma raiz durante o nosso código. Falando um pouco do segundo RA, então, as diferenças que a gente tem no código é basicamente na definição da função a ser estudada. Então, lá era x ao cubo menos 100x mais 3, aqui é menos 80x. E aqui a gente fez uma pequena alteração na variação do gráfico. Então, lá ia de menos 5 a 5 e variava entre 0,01. E aqui varia de menos 3 a 3 e varia de 0,1. E além disso, a gente também tem as diferenças no ponto inicial, então tanto no limitante superior quanto no limitante inferior. Então lá a gente tinha o ponto dado por 0,5, aqui a gente tem o ponto dado por menos 2,5 e 2,5. Então a gente fez essas pequenas alterações. Mas o resto do código é idêntico ao que foi feito anteriormente. E só analisando o resultado, então aqui a gente também tem a convergência para uma raiz. Então aqui a gente tem os prints do A e do B. E aqui a gente tem o resultado final. O número de iterações é igual a 1, então ele faz apenas uma iteração. E a precisão é dada por uma precisão de 0,03. Tananana. Então é uma precisão muito boa, o que significa que a gente conseguiu converger para uma raiz. E eu acredito que seja isso. Agora a gente vai passar para o próximo método. Explicando agora um pouco da teoria do método da secante, ela é uma espécie de variação do método de Newton, em que esse método de Newton, a raiz é encontrada pelo cálculo da derivada de dois pontos da função. Já agora falando no método da secante, ela é encontrada, a gente pega esses mesmos dois pontos e a gente faz uma secante a partir deles. E assim a gente consegue aproximar uma raiz a partir dela. Para a gente realizar essa secante, esse método da secante, a gente tem que fazer o quociente das diferenças, que a gente consegue ver a fórmula aí na tela. Esse quociente é basicamente a diferença das funções de dois pontos consecutivos dividido pela diferença entre esses dois mesmos pontos. Então, dessa forma, a gente consegue encontrar o terceiro ponto, que é a aproximação da raiz da secante. O processo vai se repetir e a gente vai encontrar várias aproximações consecutivas, que seriam as nossas iterações, até que se encontre o valor mais próximo da raiz, considerando todas as imprecisões. Então, a gente consegue ver a partir desse gráfico que a gente tem que realizar a equação da reta. A equação da reta dos dois pontos consecutivos, que seriam o xk e o xk menos 1. A gente vai encontrar esses dois pontos e a partir dessa equação da reta a gente encontra o nosso terceiro ponto, que vai ser a aproximação da raiz, que vai ser o xk mais 1. Bom, agora que a gente conhece um pouquinho mais do método da secante, vamos ver como fazer ele dentro do Python. Para iniciar, a gente precisa importar 3 bibliotecas. Primeiro, uma biblioteca para plotagem de gráficos, que é a matplotlib.pyplot. Uma segunda biblioteca com funções algébricas, que vai ser a NumPy. E uma terceira que vai possuir a função módulo, que a gente vai utilizar posteriormente, que é a math. Então, para iniciar nosso código, a gente tem que definir nossa função a ser estudada e a derivada dela. A função para o RA 242162 foi definida através daquele código de Python anteriormente e é a x elevado à terceira menos 100x mais 3 e sua derivada é 3x ao quadrado menos 100. Depois de definir a função e sua derivada, a gente vai colocar um range, ou seja, uma variação, no gráfico do eixo x, né? Então, a gente percebe que eu coloquei o range de menos 6 até 6 e a precisão vai ser de 0,01. Logo depois disso, eu plotei o gráfico, adicionei um grid a ele, ou seja, umas grades, e defini o estilo do gráfico, que no caso vai ser x por f de x, e vai ser uma linha azul e contínua. Bom, depois de colocar o gráfico, eu vou definir os nossos valores. Através daquele código anteriormente que a gente definiu nossa função, a gente conseguiu perceber alguns pontos iniciais. No caso, a gente descobriu que x0 ia ser igual a 0, que é o valor inicial do primeiro ponto, e x1 ia ser igual a 5, que é o valor inicial do segundo ponto. Depois disso, eu defini a precisão em x e em y, que vão ser a mesma, 0,01. E assim, a nossa máquina funciona através de iterações. Então, ela vai rodar várias vezes nessas iterações, até a gente achar o que a gente precisa. Então, por isso que eu vou definir a variável iter igual a 0, que aqui está no começo. E como a gente não quer que nosso código rode infinitamente, eu vou colocar o número máximo de iterações, que no caso vai ser 20.
Depois disso, eu coloquei x0 e x1 numa lista, só para armazenar as variáveis, e printei eles para facilitar a nossa visualização. Depois disso, na segunda parte do código, a gente pegou um laço de repetição chamado while, e o que a gente fez, né? Nele, a gente começou a calcular x2 através daquela fórmula que a Vivian citou para vocês anteriormente. Então, x2 é igual a x1 menos f de x1 vezes x1 menos x0 sobre f de x1 menos f de x0. E aí eu coloquei para, enquanto ele calculasse o x2 nesse laço de repetição, ele printasse o x2 para facilitar a nossa visualização e, além disso, guardasse o x2 dentro de uma lista. Mas o while é um laço infinito. Então, para ele ter um ponto de parada, eu coloquei o if, que é essa condição. Então, o que eu falei? Se f de x2 for menor que a precisão de x e x2 menos x1 for menor que a precisão de y, ou se o número de interações for menor ou igual a 20, se essas condições forem verdadeiras, vai haver um break, então ele vai só computar uma interação a mais e depois vai parar. Mas, se essas condições não forem verdadeiras, o x0 vai receber o valor de x1, o x1 vai receber o valor de x2, ele vai computabilizar mais uma interação e vai ficar rodando até que as condições de cima sejam verdadeiras, para ver o break e o código parar. Depois que a gente computa todos os nossos pontos, a gente vai gerar o gráfico desses pontos, né? Então, a gente adiciona a condição cont, né? Que vai contar o número de pontos que possui no nosso gráfico. E aí, como é que vai fazer, né? Para todo x, que é o nosso x2, né? Dentro daquela lista que eu coloquei o x2, ele vai plotar um gráfico, ele vai plotar um ponto vermelho dentro do gráfico, vai contabilizar um nome para esse ponto e vai colocá-lo dentro do gráfico também, e aí vai contar como se fosse um ponto a mais. Depois de colocar os nossos pontos no nosso gráfico, eu vou printar o nosso x2 final, vou printar o nosso número de interações, vou printar o módulo da precisão de f de xk e o módulo da precisão de xk menos x0 para a gente descobrir como que o nosso código se comportou. A gente consegue ver aqui do lado o nosso x0 e o nosso x1, depois todos os x2 que foram atribuídos ao nosso código, o nosso x2 final, que foi o 0.03, a gente descobre que ocorreram 3 interações, e o módulo da precisão de f de xk foi nas condições de 10 a menos 6, o que é uma precisão muito boa, e a precisão de xk menos x0 foi 0.003, que também é muito bom, e assim a gente conseguiu converger em uma raiz para o RA de 242162. É muito parecido para o segundo RA, que é o 195477. A única coisa que vai mudar vai ser a função a ser estudada e a sua derivada, além dos pontos iniciais e do range do x, né? Então, aqui a gente nota que a função para esse RA, na verdade, é x à terceira menos 80x mais 3, e a derivada dela vai ser 3x ao quadrado menos 80. O range, que antes era de menos 6 a 6, ficou de menos 3 a 3, e os pontos iniciais foram menos 2.5 e 2.5. Após fazer todo o código novamente, que é todo igual, a gente descobriu aqui que o nosso x2 final foi 0.03, a gente teve 2 interações, a precisão de f de xk foi 0.02 e a precisão de xk menos x0 foi 0.003, e a gente conseguiu convergir em uma raiz. Bom, agora que a gente já desenvolveu os dois métodos para descobrir as raízes das funções, a gente vai fazer uma comparação dos resultados que a gente obteve. Então, primeiro, para o RA de 242162, analisando o método da falsa posição, a gente teve que foram necessárias 4 iterações, a gente obteve uma precisão na casa de 10 elevado a menos 17, o que é uma precisão muito boa, e a gente teve que convergir para uma raiz. Já olhando o método da secante, foram precisos 3 iterações e a gente teve uma precisão boa também, embora um pouco o valor tenha sido um pouco maior. Ela também é considerada uma precisão boa e teve que convergir para uma raiz. Já para o segundo RA, analisando o método da falsa posição, a gente obteve que foi preciso só uma iteração. A gente obteve uma precisão de 0,0034 e teve que convergir sim para uma raiz também. Olhando o método da secante, foram necessárias 2 iterações e a gente obteve uma precisão de 0,0219, o que não é tão preciso quanto todos os outros métodos que eu falei agora, né? Um pouco menos preciso, porque o valor deu um pouquinho maior. E a gente também teve que convergir para uma raiz. Bom, mas o que a gente pode concluir disso tudo, né? De tudo isso que eu falei, de todos esses resultados que chegaram até a gente.
A gente sabe que quanto menor o número de iterações e menor o valor da precisão, mais próximo essa raiz vai estar do seu valor verdadeiro. Então, mais efetivo foi esse método. E analisando, né, os números que a gente chegou no slide anterior, a gente conclui que para o RA de 242162, o método da falsa posição ele vai apresentar um valor melhor de precisão, porque é um valor mais baixo, né, na casa do 10 elevado a menos 17. Só que quando a gente executa esse método, ele precisa de um maior número de iterações do que o método da secante. Enquanto isso, para o outro RA, que é o de 195477, a gente tem que o método da falsa posição teve uma melhor precisão e um menor número de iterações, o que quer dizer que ele acaba sendo mais eficiente que o método da secante. Que outras coisas a gente pode concluir, né? As raízes para cada método, elas estão diferentes, mas elas ainda estão corretas, né? E por que isso acontece? Isso acontece porque existe mais de uma raiz existente para cada função. E cada um desses métodos vai calcular uma raiz diferente, vai encontrar uma raiz diferente de todas que existem. Então, basicamente é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês podem falar com a gente. Obrigada por terem assistido. Dá um like, compartilhem com os amigos. É isso.